Senhor nosso Deus, te agradecemos por nos teres confiado esta obra e tens fortalecido as nossas mãos, Senhor. E agradecemos por todos, Senhor. É um prazer muito grande estar aqui nesta manhã com os irmãos, com a família aqui na Maia. Nós somos família, é uma realidade. Como o pastor Pedro me apresentou, o meu nome é Vítor Avelino. Eu sou casado, a minha esposa é professora de Biologia. Nós temos 3 filhos. O mais velho já tem 27 anos. Não parece que eu tenho um filho de 27 anos, mas já tenho um filho de 27 anos. Já não vive connosco. Neste momento ele está em Inglaterra, estudando na Light Church, ali em Bradford, no college. Está esta semana cá porque veio participar da nossa conferência de jovens de Tsunami ali em Lisboa. Nós tivemos sexta, sábado e hoje vai continuar a nossa conferência. E ele veio participar na conferência, então ele está ali a estudar e já está longe de nós. Quem é pai sabe um pouquinho o que é ter os filhos longe e de alguma forma só nos comunicamos às vezes com as novas tecnologias. Não é a mesma coisa. Verdade seja dita, quando nós podemos abraçar, cheirar, beijar, estar perto, é diferente do que nós falamos apenas através do Skype ou seja qualquer outro meio, que são tão valiosos para nós hoje em dia, mas é completamente diferente. Nós estamos perto e sentimos o coração, sentimos o cheiro, não é? É completamente diferente. E tenho mais 2 filhos de 15 anos. Não são gêmeos, o mais novo é adotado, por isso é que tem os 2 15 anos, tem ali diferença de 7, 8 meses, e é uma família em construção, uma família que Deus tem estado a abençoar. O pastor Pedro já disse, eu sou pastor ali na Igreja Reviver, a Igreja Reviver em Santa Maria da Feira, que alguns de vocês visitaram na altura dos Vine Song. É uma igreja que vai fazer este ano, agora em junho, 7 anos, ainda somos uma criança, estamos no começo, não é? E começou de uma forma improvável, não é? Se nós podemos olhar para Deus como um Deus de improváveis, a igreja em Santa Maria da Feira começou da forma mais improvável, numa altura da minha vida que eu menos esperaria que Deus fosse direcionar a minha vida, a minha família, nesse sentido novamente. Nós estávamos a passar por uma fase um pouco complicada, estava num processo de restauração, depois de um tempo difícil na nossa relação conjugal, e quando eu menos esperava que Deus nos desafiasse para um novo projeto, foi precisamente quando Deus nos desafiou para um novo projeto. E nos desafiou de uma forma que eu não estava à espera, estranha, mas Deus faz coisas estranhas. Eu não sei se vocês já perceberam que o nosso Deus é um Deus às vezes que nos leva a fazer e por caminhos que nós menos esperávamos que fossem esses caminhos que Ele fosse usar. Mas é a forma como Deus muitas vezes nos desafia, não é? Quando nós lemos a Palavra de Deus, vamos encontrar muitas vezes Deus usar coisas que aos olhos humanos nós não faríamos assim. Mas como Deus não é homem, nem sequer pensa da mesma forma como os homens, a Palavra de Deus diz que os caminhos, os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os nossos, então Deus é soberano para nos levar a situações e caminhos que nós pensamos até que se calhar não era assim que nós iríamos fazer, nem seria assim que nós se calhar iríamos, não é, a organizar as coisas, mas Deus, Ele sempre nos leva de uma forma soberana à sua vontade. Então o que é que Deus fez nessa altura? Deus colocou junto de nós, junto de mim e da minha esposa, um casal que estava a passar também por dificuldades muito grandes. Dificuldades com o filho, a nossa dificuldade era uma dificuldade conjugal, nós estávamos num processo de restauro a nível conjugal, e Deus coloca ao nosso lado um casal que estava a passar por uma fase muito difícil com o seu filho, problemas de toxicodependência. Então nós começámos ali um pouquinho a apoiar-nos um ao outro, não é? Às vezes o que nós fazíamos era sentar num sofá, que ainda hoje está lá na igreja, logo à entrada até esse sofá, para que ninguém se esqueça o tempo das pequenas coisas, não é? A gente às vezes desvaloriza o tempo das pequenas coisas, habituamos às vezes a viver coisas grandes e nos desvalorizamos as pequenas, quando a Palavra de Deus diz para nós não nos esquecemos do dia das pequenas coisas, porque só é grande aquilo que um dia começou sendo pequeno, não é? E naquele sofá, muitas vezes o que nós fazíamos era sentar e chorar. Porque eu estava a passar por um tempo de dificuldade, ele estava a passar por um tempo de dificuldade, nós estávamos a passar por um tempo difícil
e nós nos suportávamos no meio daquela situação. Orávamos um pelo outro, dávamos uma palavra de incentivo, e Deus começou a juntar neste processo outras famílias, outros casais, outras pessoas que também com momentos difíceis na sua vida. Então é muito interessante que a minha cura foi a cura dos outros. Ou seja, o restauro da minha vida, do meu casamento, foi o investimento que eu comecei a fazer na vida de outros. Então aquilo que eu fui investindo na vida de outros, Deus foi trazendo o retorno à minha própria vida, foi ministrando na minha vida, e a igreja começou assim. Começou com 3 pessoas sentadas num sofá, chorando. Era a única coisa que às vezes nós fazíamos. Reuníamos à semana, às vezes não tínhamos nada para dizer um ao outro. Às vezes não nos apetecia dizer nada. A única coisa que a gente fazia era sentar e às vezes falar da vida, do dia a dia, como é que foi o dia, como é que foi isto, como é que foi aquilo, onde é que está o teu filho, está preso, está isto, está aquilo. E era assim que nós fazíamos, muitas vezes à semana. E assim começou a igreja a reviver. Passados 7 anos, nós damos graças a Deus por aquilo que Deus fez. Deus começou no início a trazer gente tão difícil, tão complicada, que eu às vezes eu perguntava a Deus, quando chegava alguém de novo, se poderia ser pior ainda, não é, do que o anterior. Porque Deus começou a juntar os endividados, os frustrados, os maltratados, os amantizados. Deus começou a juntar ali tudo o que era gente difícil. É? E eu comecei a uma altura, pensava que aquilo era quase a caverna de Adulão. Vocês nunca ouviram a história da vida, a caverna de Adulão? Não é que Deus juntou lá tudo o que era do piorio naquela altura. Mas foi quem Deus usou para grandes conquistas, foi quem Deus usou para grandes coisas. Então nós nunca devemos desprezar quem Deus traz à nossa vida. Porque serão, possivelmente e provavelmente, as pessoas que Deus vai usar num futuro próximo, não somente na nossa vida, mas também no caminho que Deus nos tem colocado. E Deus fez isso naquela altura. E foi uma altura complicada, porque todas as semanas Deus ia acrescentando gente que nós tínhamos que investir tempo, que investir do nosso esforço, às vezes bens financeiramente. Deus foi trazendo essas pessoas. Pessoas que chegavam até nós e diziam: pastor, nós estamos frustrados, o nosso casamento está numa ruína. E eu pensar assim: e o meu está como? Não é? Como é que o meu está? Gente que chegava lá e dizia: pastor, nós estamos cansados, frustrados, nós com Deus não, estamos numa situação difícil, não queremos mais nada, saímos daqui, não vamos para mais lado nenhum. E Deus foi acrescentando essas pessoas. E nós fomos nos ajudando uns aos outros. Os irmãos vão entender porque é que eu estou a dar esta introdução quando nós fomos à palavra de Deus. Nós nos fomos ajudando uns aos outros. E assim foi o início da igreja. Deus começou trabalhando numa vida, num casal, numa família, e começou a juntar-nos hoje. E nós hoje temos gente que almoça junto, senta-se à mesa, gente que se ama, gente que se conhece na intimidade, gente que não conhece apenas dentro do contexto de 4 paredes de igreja, gente que não conhece apenas a parte espiritual e o facto de nós, neste lugar, podemos adorar e louvar a Deus, mas gente que conhece o mais íntimo, as entranhas. Gente que conhece as dificuldades, gente que sabe de onde é que nós viemos, sabe o que nós passamos. Nós conhecemos a história uns dos outros. E tem sido tão bom. Nós vemos o que Deus pode fazer quando nós nos disponibilizamos para que Deus use a nossa vida. O que Deus pode fazer quando nós deixamos que Deus possa usar as nossas fraquezas. E essas fraquezas, diz a palavra de Deus, se tornam armas poderosas. Não somente para a nossa própria vida, mas também para a vida de outros. Então é bom nós podermos entender isso, que Deus pode usar cada um de nós. E Deus quer usar a igreja. Deus quer usar a igreja. A igreja é um instrumento de Deus. E a história da igreja reviver ali é um pouco assim. Quando vocês foram lá ver agora os Vine Song, não é? A gente olha e diz assim: poxa, uau! Mas deixem-me dizer, não começou assim. Começou com gente chorando, gente que já não acreditava que Deus podia fazer, gente que já não acreditava inclusive na sua própria vida, gente que estava a pensar inclusive em suicídio, gente que já estava completamente desanimada, frustrada, deprimida, mas foi aqueles que Deus começou a trabalhar. E hoje nós olhamos para trás e vemos gente dirigindo louvor, gente liderando os jovens,
gente que está na limpeza, gente que está na portaria, e eu olho assim para a vida deles e vejo alguns divorciados, que saíram processos de divórcio, hoje são felizes, estão casados. Deus está a operar uma coisa tremenda na vida deles. Deus transformou a vida deles e nós começamos a olhar uns para os outros, e quando eles estão a adorar a Deus, quando eles estão na portaria, ou quando eles estão com os jovens, ou quando eles estão no departamento, nós sentimos tanta gratidão a Deus por aquilo que Deus está a fazer. E nós louvamos a Deus por isso. Eu estava a pensar naquilo que eu vim a partilhar aqui nesta manhã e gostaria de convidar os irmãos a abrir em Filemão. Esta é uma carta fantástica. Filemão é uma carta muito pequena, uma carta pessoal. O apóstolo Paulo escreve ao seu amigo íntimo. Filemão era seu filho na fé, era alguém que Paulo conhecia de uma forma muito íntima, muito particular. É alguém abastado lá na cidade de Colossos. Tinha uma igreja na sua casa. Era alguém que Paulo conhecia de uma forma muito particular. E esta carta nos fala aqui de algumas coisas muito importantes. Por isso eu dei esta introdução para os irmãos perceberem um pouquinho aquilo que eu vou falar aqui nesta manhã. Tem a ver acerca da eficácia da nossa fé. Da forma como nós partilhamos a nossa fé. A forma como nós vivemos de uma forma... Eu gostei muito desta frase que vocês puseram lá fora e puseram aqui. Deus é simples. A gente é que complica, não é? A gente tem uma tendência... Está-nos no DNA, está-nos na massa do sangue, não é? A gente complicar às vezes aquilo que é simples. Deus é simples. Deus faz as coisas de uma forma simples. E eu acredito numa igreja que vive um evangelho simples. Um evangelho descomplicado. Se nós quisermos complicar, nós sabemos complicar. Se nós quisermos complicar o agir de Deus, nós sabemos complicar. Mas Deus é um Deus simples. Deus é um Deus que age de uma forma simples. E nesta manhã era isso que eu queria partilhar convosco, acerca da ação de Deus, tornando ou comunicando a nossa fé com eficácia. Gostaria de ler a carta de Filemão. E vamos ler toda a carta. E não são muitos, são 25 versículos, não tem capítulos, mas esta é uma carta poderosa, uma carta pessoal, uma carta poderosa. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e à irmã Áfia e Arquipo, nossos companheiros, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa. Graça e paz. Paulo começava sempre as suas cartas com estas duas afirmações: graça e paz. E terminava sempre as cartas com graça. Então, graça e paz para os irmãos. A vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E agora vamos caminhando nesta carta. Ouça o que diz aqui: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Deixe-me fazer uma pergunta a mim mesmo, mas também para cada um de nós. Quando nós oramos pelos outros, será que nós oramos com gratidão uns pelos outros? Será que nós oramos uns pelos outros dando graças a Deus? Será que quando nós nos lembramos uns dos outros, será que quando nós falamos com o nosso Pai acerca do nosso irmão, nós falamos com gratidão por aquilo que Deus está a fazer na sua vida, pela forma como Deus o tem colocado na nossa vida? Paulo fazia isso. Paulo dizia: olha, eu dou graças ao meu Deus sempre que eu oro por ti. E não era somente por Filemão. Se nós lemos outras cartas de Paulo, nós vamos ver muitas vezes esta afirmação, quando eu dizia: eu estou muito contente e falo com Deus a vosso respeito, com gratidão por aquilo que eu tenho ouvido falar, por aquilo que Deus tem feito na vossa vida e através da vossa vida. Porque ouvi falar, versículo 5, do amor e da fé. Porque ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Que tens para com o Senhor Jesus. Eu tenho ouvido falar do teu amor, da tua fé, que tu tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Sabe, um dia deste eu estava a pensar, e todos nós ouvimos falar acerca daquele resumo que Jesus faz de toda a lei.
Jesus resume toda a lei em 2 mandamentos, dizemos nós, não é? Amarás ao Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, com todo a tua força, o teu entendimento, o teu vigor, com tudo o que é em ti. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Não é? Então, esta é a palavra de Deus. Amarás ao Senhor e ao teu próximo como a ti mesmo. E um dia destes eu estava a meditar acerca desta passagem e Deus trouxe ao meu coração este pensamento, que eu vou ser muito honesto convosco. Se calhar vocês já o tinham entendido, já o tinham percebido, mas nunca tinha sido tão claro na minha vida. Porque nós dizemos que amamos a Deus. E eu não ponho em dúvida que nós amemos a Deus. Mas Jesus diz assim: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, há aqui 3 personagens. Nós, o próximo e Deus, correto? Está certo? Nós, o próximo e Deus. E parece que há aqui um elemento entre nós e Deus. Quem é? É o próximo. Está certo ou não? Amarás ao teu Deus, ao teu próximo como a ti. Como é que eu posso mostrar que amo a Deus? Tiago fala sobre isso. Como é que tu podes dizer que amas a Deus se não amas o teu próximo? Como é que tu podes dizer que amas a Deus quando tu vês o teu próximo com uma necessidade e dizes apenas: eu vou orar por ti, vai-te em paz, que Deus te ajude? Se tu podes superar essa necessidade, aquilo que Tiago diz é: falo, supera essa necessidade, porque é a forma que tu tens de mostrar que amas a Deus. Como é que tu podes dizer que amas a Deus se nunca viste e ao teu próximo tu estás ali todos os dias com ele, o vês todos os dias, vês as suas necessidades, vês as suas dificuldades, vês os seus problemas, as suas lacunas, as suas lutas? Como é que tu podes dizer que amas a Deus se ao teu próximo tu depois não mostras esse amor? Então, Jesus está a dizer uma coisa muito simples. Está a dizer assim: eu mostro que amo a Deus amando o meu próximo. Porque é o corpo. Quando eu digo que amo a cabeça, eu tenho que amar o corpo. Ninguém ama só a cabeça. Vocês amam só a cabeça? Não, eu amo o todo, o corpo. Eu amo a minha esposa, não amo só a cabeça da minha esposa. Eu amo o todo, tudo o que ela é. Então é muito interessante que Paulo, escrevendo a Filemão, ele diz aqui: olha, eu ouvi falar do teu amor e da tua fé para com todos os santos, não é? Para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz. E é sobre isso que nesta manhã eu vou falar convosco. A comunicação da nossa fé, como é que pode ser eficaz de uma forma prática? Segundo aquilo que está aqui escrito, todos nós queremos ter uma fé que é comunicada de uma forma eficaz. Queremos ou não? Eu quero ter uma fé que é visível. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o amor de Deus derramado na minha vida, mas também possam ver a minha fé, aquilo em que eu acredito, as minhas convicções, os meus fundamentos, aquilo que me faz viver, aquilo que eu digo quem Deus é na minha vida. Então, a palavra de Deus diz aqui que Paulo ora para que a comunicação da fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolo no teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Através da tua vida, o coração dos santos, a vida dos santos tem sido reanimada. Sabe o que é reanimar? Alguém aqui sabe o que é? Quando é que nós precisamos reanimar alguém? Quando está? Quando está a morrer, está correto? Quando a sua vida está a passar por um tempo difícil. Então Paulo diz assim a Filemão: olha, eu estou muito contente porque eu tenho ouvido falar do teu amor, da tua fé e da forma como tu tens reanimado, tens ajudado aqueles que estão a passar por tempos de dificuldades, estão quase moribundos, estão a passar por tempos difíceis. Então esses tu tens reanimado. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e também igual prisioneiro de Cristo Jesus, peço por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil.
Mando volta a ti, a ele que é o meu coração. Eu bem quisera conservá-lo comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu consentimento, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Já não mais como escravo, antes, mais do que escravo, como irmão amado. Particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Portanto, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo do meu próprio punho, eu o pagarei. Para não te dizer que ainda a ti mesmo, a mim te deves. Se, irmão, eu gostaria de receber de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Escrevo-te, confiando na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. E ao mesmo tempo, prepara-me também, pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meu cooperador. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Até aqui a palavra de Deus. E deixa-me ir direto aqui a alguns pontos muito importantes acerca da demonstração de eficácia da nossa fé de uma forma muito prática. Paulo diz aqui no versículo 9 uma coisa muito interessante. Conhecemos um pouco a história. Deixa-me só relembrar a história. Esta é uma carta de Paulo escrita a Filemon, que era um homem abastado na igreja de Colossos, acerca de um escravo chamado Onésimo. Este homem tinha sido escravo de Filemon. A certa altura ele tinha fugido do seu senhor. Não sabemos se ele roubou, se não roubou. Isso agora é o menos importante. Mas ele fugiu do seu senhor e teve um encontro com Paulo na prisão. De certeza ele deve ter sido preso, deduzimos nós, não é? E ali ele ouviu o Evangelho e se converteu. E ou já conhecia Paulo, na altura em que Paulo tinha estado lá na casa de Filemon, ou então veio a dizer, olha, eu sou um escravo de Filemon, e Paulo decide enviar este escravo de volta ao seu senhor. Onésimo, de volta ao seu senhor. Pensa-se que Onésimo não somente foi o portador desta carta em mão ao seu senhor, mas também o portador da carta aos Colossos. Portanto, a igreja lá, na igreja em Colossos. E diz a palavra de Deus que Paulo pega e envia para o seu senhor Onésimo, para Filemon. E é muito interessante, Paulo disse uma coisa aqui que eu, para mim, durante algum tempo, eu perguntei o que é que esta frase quer dizer. Porque Paulo podia muito bem ter dito assim, olha, eu te envio meu nome. Eu não sei se vocês alguma vez já fizeram esta afirmação, olha, vai lá e diz que vais em meu nome. Se tiveres que pedir alguma coisa, diz que é em meu nome. Porquê? Porque é o nosso nome que é conhecido naquela situação. Não é o nome da pessoa. Então a pessoa vai em nosso nome, em nome do Vítor, em nome do Manuel, seja o que for. E a outra pessoa vai-lhe dar, ou vai-lhe conceder, ou vai-lhe fazer alguma coisa, não por causa da pessoa que vai, mas por causa da pessoa que o enviou. Está certo? Então, o nome importante não é acerca da pessoa que vai, mas é acerca da pessoa que o enviou. E aqui nós tínhamos mais uma mensagem para meia-manhã, pelo menos, a falar acerca disso. Da importância de quem nos enviou. Não de nós, mas quem nos enviou. Mas Paulo diz aqui uma coisa muito interessante. Paulo diz assim, eu prefiro, ainda que tenha confiança para que mandar o que convém, eu prefiro solicitar em nome do Paulo, o velho e também o prisioneiro de Cristo Jesus. Eu prefiro solicitar em nome do amor. Está escrito na vossa Bíblia isso. Eu sei que hoje em dia às vezes as versões são diferentes. Às vezes nós estamos aqui a pregar a palavra e dizemos, oh irmãos, está assim escrito. E há logo uma série, não pastor, não tem nada a ver com isso. A minha está completamente diferente. Não é? Hoje em dia com as traduções e as versões, às vezes é um bocado complicado, não é? A gente fazer esta pergunta. Mas, aqui na minha Bíblia, que é a tradução João Ferreira de Almeida, diz assim, e a vossa também, uma série delas, mas pronto, diz assim, prefiro solicitar em nome do amor. Eu podia pedir em meu nome, eu tenho a autoridade para o fazer. Eu, Paulo, o velho, prisioneiro no Senhor, tenho toda a autoridade. Tu me deves, a tua vida deves a mim. Está lá escrito tudo isto, nós acabámos de ler. Mas eu faço uma coisa, eu não vou pedir em meu nome, eu vou pedir em nome
do amor. E durante muito tempo eu fiz uma questão, perguntei, o que é isto pedir em nome do amor? Solicitar em nome do amor. E sabe, eu entendi que um princípio muito importante tem a ver com o princípio daquilo que Deus fez na nossa vida. Nós entendemos e temos esse entendimento do que Deus fez e fazemos na vida dos outros da mesma forma, com a mesma medida que Deus faz na nossa. Então o que Paulo está a dizer é assim: Filemão, da mesma forma como tu foste perdoado, perdoa. Da mesma forma como tu foste amado, ama. Da mesma forma como Deus te recebeu, recebe. Então solicitar em nome do amor é muito mais do que solicitar em nome do Vítor, ou do Presidente da República, ou do Primeiro-Ministro, ou seja, do que for. É solicitar em nome daquele que verdadeiramente transformou a nossa vida. É dizer, olha, o que Deus fez na tua vida, nunca te esqueças, faz o mesmo na vida dos outros. Eu não sei se vocês se lembram uma parábola que Jesus contou do credor incompassivo. Certa vez, Pedro vem ter com Jesus lá em Mateus e faz-lhe uma pergunta: Mestre, quantas vezes devo eu perdoar ao meu irmão? 7. Para Pedro, 7 já era mais que suficiente. Já era acima daquilo que se calhar ele pensaria. E Jesus disse, olha, eu não te digo 7, mas até 70 vezes 7. Então, o foco de Pedro era o número, mas o foco de Jesus era o infinito. Era a grandiosidade, era a grandeza do perdão de Deus. A grandeza do perdão de Deus é alguma coisa que nós não conseguimos alcançar. O quanto é que nós fomos perdoados? O quanto é que nós fomos amados? Nós podemos quantificar o amor e a graça e o perdão de Deus em números? Nenhum de nós consegue fazer isso. E Jesus conta uma parábola muito simples. Olha, há um homem que devia 10.000 talentos ao seu senhor, foi ter com ele, pediu compaixão, porque não podia pagar, ele ia ser vendido, ele, a sua família, os seus bens para pagar aquela dívida, 10.000 talentos. Ele não podia pagar, pediu compaixão, o seu senhor exerceu compaixão e perdoou-lhe, misericórdia e perdoou-lhe. Ele sai da presença do seu senhor, encontra um conservo seu, devia-lhe 100 denários. E diz, olha, deves-me 100 denários, paga. E o mesmo pedido que ele fez ao seu senhor, que devia 10.000 talentos, fez aquele homem a ele. E diz que ele não acedeu ao pedido e mandou prender. Quando o seu senhor soube, chamou e disse, olha, aquilo que eu fiz por ti, o perdão que eu exerci na tua vida, tu devias ter exercido na vida daquele que também te pediu perdão. Sabem qual é a diferença, amados? É que 100 denários são 100 dias de trabalho. 100 dias de trabalho. Não era muito difícil pagar 100 dias de trabalho, pois não? Era trabalhar 100 dias sem receber. Um denário é um dia de trabalho. Um talento, para os irmãos terem uma ideia, um talento, e eu pus aqui, só para não me esquecer, um talento são 6.000 denários. Um talento são 6.000 denários. Sabe o que é que isto representa? Representa que este homem varia não sei quantas vidas para pagar a sua dívida. E aquilo que o seu senhor perdoou foi o infinito. E ele não foi capaz de perdoar o finito. Aquilo que o seu senhor perdoou foi aquilo que ele nunca poderia pagar. Ouça, o que é que Jesus nos perdoou a nós? O que é solicitar receber em nome do amor? É nós termos a concepção que aquilo que Deus nos perdoou, a nossa dívida, ninguém conseguia pagar. Não é por acaso que a palavra de Deus diz que a nossa dívida não é paga nem com ouro, nem com prata, nem com pedras preciosas. Nós não fomos comprados com nada disso, mas com o precioso sangue de Jesus. O escrito de dívida que era contra nós, diz que Jesus Cristo já pagou o preço. Ou seja, nós tínhamos uma dívida, todos nós, que nunca iríamos conseguir perdoar. Mas Deus nos perdoou. Então, quando nós olhamos a forma como a nossa fé deve ser eficaz e demonstrada de uma forma eficaz, tem a ver com o perdão que nós exercemos na vida uns dos outros. A forma como nós recebemos uns aos outros.
a forma como nós nos perdoamos, a forma como nós exercemos misericórdia, a forma como nós exercemos graça na vida uns dos outros, entendendo que nunca iremos, de maneira nenhuma, chegar àquilo que Deus nos perdoou a nós. É tão importante nós entendermos. Eu costumo dizer que a medida do perdão que eu devo exercer na vida do meu irmão é a mesma medida do perdão que Deus exerce na minha vida. A forma como eu devo amar é a mesma forma como Deus me ama. Eu sei que é difícil nós igualarmos, mas é um processo, é uma caminhada, é a demonstração da nossa fé. E Paulo fala acerca disso com Filemão. Sabe, há um homem que escreveu, um escritor cristão, que diz: ser cristão é perdoar o imperdoável nos outros, pois Deus perdoou o imperdoável em nós. Não existe salvação sem perdão. Ao receber o perdão divino de Deus na nossa vida, nós transformamos-nos em canal de perdão. Amados, deixem-me dizer, não há relação sem perdão. Não há relação com Deus sem perdão. E nós devemos ter perdão bem presente na nossa vida. Paulo fala sobre isso. O perdão promove reconciliação, o perdão quebra barreiras, o perdão aproxima pessoas, o perdão ao próximo é expressar o triunfo da graça de Deus nas nossas vidas e nós dizemos: eu já sou perdoado. Quando nós perdoamos, nós estamos a dizer: eu já fui perdoado. Aliás, Jesus vai mais longe. E deixa-me só usar este exemplo para nós seguirmos. Jesus disse: se tu souberes que alguém tem alguma coisa contra ti, quando vieres a oferecer a tua oferta ao altar, deixa a oferta no altar, vai lá reconciliar com ele e depois então vem oferecer a tua oferta. Para Deus, mais importante, eu espero não dizer aqui nada que os irmãos possam assim ficar, não é? Mas deixem-me dizer, para Deus mais importante do que o culto em si é a relação em si. Para Deus mais importante do que aquilo que eu posso dar a Ele é a forma como eu vivo aquilo que eu recebo dEle. Se os irmãos estão a entender, mais importante do que eu dizer que amo a Deus e dou uma grande oferta. Aliás, eu estive na quarta-feira passada fazendo um casamento. À semana. Foi a primeira vez que eu fiz um casamento à semana. Normalmente os casamentos são ao fim de semana. Mas agora, não é, começa-se a usar os casamentos à semana. Eu fui fazer um casamento à semana. Falei sobre 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu tivesse, ainda que eu desse, ainda que eu fizesse, ainda que eu isto, ainda que eu aquilo, ainda que eu aquilo outro, se não tiver amor, nada disso serve para nada. Nada disso presta para nada. Então a palavra de Deus é clara quando nos diz que nós devemos viver na nossa vida aquilo que Deus verdadeiramente tem transformado e feito em nós. E isso seja uma realidade bem visível. Que Deus nos possa ajudar a entender estas verdades. Paulo diz isso a Timóteo: perdoa, recebe, a Filemão: perdoa, recebe, liberta, ama. Vamos continuar rapidamente, animados, porque eu não quero tomar muito o vosso tempo. Diz assim: peço por meu filho Onésimo. Peço por meu filho Onésimo. É interessante, às vezes é bom nós entendermos um bocado das culturas e dos contextos daquilo que está aqui escrito. Onésimo era quem? Era um escravo, está certo? Onésimo era um escravo. Alguém aqui já viu daqueles filmes ou gosta de ver filmes históricos? Eu gosto muito. Se há filmes que eu gosto de ver, é filmes sobre história. Gosto de ver coisas que se passaram, coisas verídicas. Às vezes nós gostamos muito de ver filmes sobre ficção, não é? E achamos que aquilo é a realidade, é ficção. Não é? Mas há filmes históricos com relatos verdadeiros. E se vocês veem um filme daquele tempo de escravos, vocês podem me dizer qual é o nome do escravo? Normalmente, qual é o nome do escravo? Quando vocês veem lá o senhor a falar com o escravo, qual é o nome dele? Alguém sabe? Ninguém sabe o nome do escravo? Normalmente, quando vocês veem os filmes, como é que se chamam-se os escravos? Não percebi. É escravo, não é? Normalmente serve, escravo, seja o que for. Normalmente, naquela altura, naquela cultura, o escravo não tinha nome, não tinha direitos, só tinha deveres para com o seu senhor. O escravo não tinha qualquer tipo de direito, só tinha dever. E é interessante porque Paulo diz assim: peço por meu filho Onésimo. Paulo podia muito bem ter dito: olha, eu peço pelo escravo, o teu escravo, aquele que fugiu da tua casa, aquele que te roubou,
aquele que fez sei lá o quê. Mas ele diz, eu peço por teu meu filho Onésimo. Sabe, há uma coisa muito interessante que Deus faz na nossa vida. É que Deus nos dá uma nova identidade. Igreja é o sítio certo para as pessoas entenderem qual é a sua verdadeira identidade. Porque é que eles foram criados. Quem é que eles são? Da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Por isso é que eu contei a história inicial. Porquê? Porque eu entendi que igreja é um sítio de restauro na vida das pessoas. Igreja é um porto de abrigo. Igreja devia de ser o melhor lugar para nós termos nós próprios, sem máscaras. Eu sei que às vezes isto é difícil de dizer. Não é fácil praticar. Mas igreja devia de ser o sítio onde nós nos sentiremos mais seguros para abrir o nosso coração, falar das nossas lutas, das nossas mágoas, das nossas tribulações, das nossas dificuldades. Amados, a igreja é um sítio de pessoas imperfeitas. É um sítio de pessoas que estão a passar, às vezes, dificuldades incríveis nas suas vidas. Com os seus filhos, com o seu cônjuge, com os seus pais, com colegas na escola. Um dia deste estávamos a falar com alguns jovens e um deles estava a partilhar acerca do bullying. Eu nunca imaginei que aquele jovem estivesse a sofrer. Nunca! Nunca! Mas isto se calhar é para os nossos dias, é a realidade. As famílias vivem por dificuldades, as famílias vivem com problemas. A igreja devia ser um lugar de renovar, de restauração, de cura. De nós nos sentirmos libertos para abrir o nosso coração, para sermos curados. A palavra de Deus diz, há um versículo muito interessante, eu durante tanto tempo eu não percebi este versículo, quando diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Os irmãos já uma vez leram este versículo? Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Qual é o motivo? Porque é que nós confessamos as nossas culpas uns aos outros? É para os outros saberem quais são as nossas fraquezas? É para os outros saberem quais são as nossas lacunas? É para os outros saberem quais são as nossas áreas cinzentas na vida? Alguém aqui tem? Eu tenho. Eu tenho lutas, eu tenho fraquezas, eu tenho momentos difíceis, eu tenho momentos em que eu preciso de confessar aquilo que está cá dentro, tem que estar cá para fora, aquilo que eu estou a viver. Porquê? Porque isso vai trazer cura. Porque isso vai trazer restauração. Sabe porquê é que há muita gente que não é curada? Porque vive ele próprio só aquilo que ele está a viver. Nós temos alguns psicólogos no nosso meio. Não sei se aqui alguém é psicólogo ou psicóloga. Mas sabe qual é o maior segredo de um psicólogo? Nós temos uma psicóloga no nosso meio que diz que aquilo que ela mais aprendeu na universidade e que foi o maior ensinamento para ela na universidade como psicóloga foi uma palavra que nem sequer pronunciava. E ela diz, este é o maior segredo de um psicólogo, saber ouvir. É as pessoas falarem e nós mostrarmos que estamos a ouvir aquilo que elas estão-nos a dizer. E estamos a valorizar aquilo que elas estão a dizer. E que nós não estamos ali porque não temos mais nada a fazer, porque a vida da pessoa é importante. E nós queremos ouvir essa pessoa. Nós queremos valorizar aquilo que a pessoa nos está a dizer. E quantas pessoas vão a um psicólogo só para serem ouvidas? Só para desabafarem. E saem lá dizendo, sou doutor, sou doutora, tão bom ter vindo aqui. Não falou nada ao psicólogo. Não disse rigorosamente nada, só disse Mas o facto dela de estar cá para fora, o facto dela saber que alguém ouve, alguém valoriza, já foi quase uma cura. Não é? Já foi uma transformação. Então Paulo dizia uma coisa muito interessante, amados. Deixem-me dizer, Paulo usa o nome para dar dignidade a quem nem sequer tinha nome. Deus nos chama a ter dignidade, não mais escravo, diz aqui a palavra de Deus, mas agora, filho, gerei nas minhas prisões. Tu em Cristo, deixa-me dizer nesta manhã, nós em Cristo, nós somos aceitos. Não por causa daquilo que nós fizemos, nós somos aceitos naquilo que Cristo fez por nós. Nós somos aceitos e transformados. Então em Cristo nós temos uma nova identidade. As coisas velhas já passaram, eis que agora tudo se fez de novo. Então quando nós falamos acerca da demonstração da nossa fé, e vamos recapitular, tem a ver com a forma como nós recebemos aqueles que vêm até nós. A forma como nós recebemos as pessoas que se aproximam de nós. Como é que nós as tratamos.
como é que nós os perdoamos, como é que nós exercemos graça e misericórdia nas suas vidas, mas também como é que nós os levamos a viver a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Não mais gente sem nome, não mais gente esquecida, não mais gente que não tinha direitos, e se calhar alguns de nós já nos sentimos assim na vida. Como gente que parece que não tínhamos nome, estávamos completamente alheios, longe, fora daquilo que era o propósito para a vida. E o propósito de Deus para a nossa vida. Paulo fala acerca disso, quando a Filemão, acerca de Onésimo. Vamos continuar a ler, amados. Diz assim, versículo 10. Versículo 10 diz assim: peço por meu filho Onésimo que gerei nas minhas prisões. Outrora ele te foi inútil, mas agora a ti mesmo e a mim muito útil. Mando de volta a ti, a ele que é o meu coração. A ele que é o meu coração. E eu vou só usar mais 2 versículos para nós terminarmos. Um deles é este. Aquele que outrora era inútil, agora se tornou útil. Eu não sei se vocês sabem, mas o nome Onésimo quer dizer aquilo que é útil. Parece aqui um trocadilho de palavras que Paulo faz, mas esta é uma realidade. Paulo diz assim, olha, aquele que outrora não fez aquilo que devia de fazer, agora ele vai fazer. Aquele que outrora era inútil, agora se tornou útil. Então nós demonstramos a eficácia da nossa fé quando nós entendemos o que é ser útil. Há um versículo, eu vou só dizer para vocês se relembrarem. Jesus diz assim, quando fizerem somente aquilo que vos é pedido, mesmo assim considerais servos, o quê? Inúteis. Não está escrito isso. Quando fizerem somente, ainda quando vocês fizerem somente aquilo que vos é pedido, mesmo assim vocês considerem servos inúteis. O que é um servo útil? Um servo útil é aquele que vai além daquilo que lhe é pedido fazer. É aquele que não fica apenas no que lhe é pedido fazer. Paulo fala mais adiante acerca disso. Paulo diz assim, eu espero que tu faças muito mais além daquilo que eu te peço. Tu vais mais além. Então o que é um servo útil? Jesus fala, se te obrigarem a andar uma milha, anda a segunda milha. Se te obrigarem a deixar a capa, deixa também, ou o casaco, seja o que for, deixa também. Se te obrigarem a fazer alguma coisa, faz além. Porque uma coisa é obrigação, outra coisa é ser útil. A utilidade é revelada na segunda milha. Eu revelo quem eu sou, a minha identidade, não somente quando eu faço aquilo que me é exigido, mas quando eu faço além daquilo que me é exigido. Todos nós já dissemos muitas vezes, já fiz o que tinha a fazer. Eu a partir daqui não faço mais. Deixe-me dizer uma coisa, queridos irmãos. Nunca desistam das pessoas, porque vocês acham que já fizeram o que tinham de fazer. Nunca desistam das pessoas. Eu estou aqui hoje porque houve alguém que não desistiu de mim. Eu estou aqui hoje porque houve alguém que durante 5 anos me falou de Jesus, me apresentou o Evangelho, ainda quando eu já não o podia ver. Quando ele vinha na rua, se eu via ao longe, eu passava para o outro lado da rua. Eu estava cansado daquele homem. Mas sempre que ele chegava perto de mim, ele dizia, Vítor, eu só te quero dizer, tu és muito importante, tu és especial, Deus ama-te. Eu estava cansado, porquê? Porque eu não acreditava em Deus. Eu não acreditava. Se entrasse aqui numa igreja evangélica ou noutra igreja qualquer, não importa. Era para brincar, era para gozar, eu era mal educado. Eu não tinha respeito pela fé das pessoas, porque eu fui educado como se Deus não existisse. Eu pertencia a uma igreja satânica durante uma série de tempo. Por tudo o que era de Deus, eu era contra Deus. Tudo o que se falasse de Deus, eu era do contra. Eu tinha que ser do contra. Deus não existia, Deus era uma mentira, Deus era um aproveitamento que se fazia das pessoas, Deus era tudo pior. Podia existir à face da terra. E aquele homem, durante 5 anos, ele sempre dizia, Deus pode mudar a tua vida. E sabe, ele não desistiu de mim. Eu estou hoje aqui porque alguém andou a segunda milha. Porque alguém passou de inútil para útil. Então a eficácia da nossa fé, amados, é quando nós não desistimos. Quando nós não desistimos das pessoas. Quando nós não desistimos de nós próprios. Quando nós acreditamos que ainda aquele que é escravo hoje em dia pode se tornar livre.
Aquele que não tem nome pode ter um dia nome. E Deus diz que nos deu a todos nós um nome, está escrito no livro da vida. Amados, que nós possamos entender estas verdades. E deixa-me terminar lendo só mais aqui alguns versículos. E eu vou terminar com isso. Que nós possamos nunca desistir. Não desista. Ainda que você olhe para a pessoa e diga assim, pá, dificilmente esta pessoa vai mudar. Deus tem poder para mudar, seja quem for. Estamos à mesa e damos uma refeição completa a pessoas que vivem na rua. E não somente, a pessoas que têm necessidade. Então, todas as sextas-feiras nós temos uma equipa grande, vai revezando-se todas as sextas-feiras e damos ali aquela refeição. Nem sempre é fácil sentar ao lado daqueles homens. Sabe porquê? Não cheiram tão bem assim como nós esperaríamos. Não falam daquilo que nós esperaríamos. Nem sempre é fácil, mas é das coisas mais transformadoras e fantásticas que pode haver na vida de um ser humano. É sentar-se ao lado de um homem doutorado, fruto de uma situação difícil na vida dele, um homem super inteligente, um homem que já deu aulas na universidade, super inteligente, e hoje está a viver numa casa, que ele chama casa. É interessante quando eles dizem assim, vem conhecer a nossa casa. Sabem o que é a casa? Às vezes é uma tenda na rua, é a casa deles. Ou debaixo de uma ponte, ou debaixo de um abrigo, de umas escadas, é a casa deles. E a casa deste homem não tem nada lá dentro, não tem luz, não tem mobílias, aquilo é uma coisa, mas é a casa dele. E um homem tão inteligente, mas fruto de uma situação difícil, um processo de divórcio, uma situação muito complicada, ele perdeu tudo que tinha, um homem com muito dinheiro. Mas a gente ouvir a história destas pessoas, mas não é fácil sentar ao lado destas pessoas. Então há um homem que vivia na rua durante uma série de anos e não tinha a melhor aparência, era um toxicodependente, esteve preso, problemas com justiça, problemas de assalto. E alguém falou de Jesus a esse homem. E esse homem não queria nada com Deus. A primeira vez que esse homem foi a uma igreja evangélica foi através de um amigo que também andava nas drogas, que tinha um professor que se tinha convertido, que era um egípcio. E ele disse, olha, vamos a uma festa. E essa pessoa pensava que uma festa era mesmo uma festa. Com drogas, com álcool, não é? Com tudo isso. E quando chega à frente de uma igreja evangélica, uma igreja batista, fica a olhar para aquilo e diz, então, mas não, a festa é aqui. E esse homem diz, não, eu não vou entrar nesta festa. Insistiram, ele entrou nessa festa. Nessa igreja, digamos assim. E quando ele entra na igreja, vem ter uma pessoa com ele esse homem pensou que era quase uma visão, não é, que estava a ter, que era um homem de túnica, cabelo comprido, vem ter com ele, lhe dá um abraço e diz assim, olha, sabes, já te conheço, de ouvir falar de ti. Não é? Então foi assim uma coisa surreal. Não é? E durante uma série de tempo, esse homem que foi apresentado, não é, falou de Jesus, do amor de Deus, da graça de Deus a essa pessoa. E durante uma série de tempo, este homem que vivia na rua ia àquela igreja, sentava-se no último banco da igreja, dormia o culto todo, não se lembra de nenhuma mensagem, não se lembra de nenhum louvor, não se lembra de nada que se passava lá dentro, porque ele ia para lá e dormia o tempo todo. Ninguém se sentava ao lado dele. Quando ele se sentava, uma clareira ficava assim à sua volta. Porque ele cheirava mal, ele não tomava banho, ele vivia na rua, a sua vida não era a melhor, não tinha conversa, ia lá todo drogado, todo drunfado, ia para lá para a igreja. E naquela igreja fazia uma coisa, que era no final do culto, o pastor dava a bênção final, não é? E toda a gente em pé sentava-se e o pastor ia para a porta da igreja. E toda a gente tinha que passar pelo pastor. Toda a gente tinha que cumprimentar o pastor. E esse homem era dos primeiros a levantar-se para irem mais rápido embora da igreja, porque ele sabia que não era muito bem-vindo ali, porque ninguém falava com ele, não é? Ninguém queria saber, mas ele levantava-se e ia ter com aquele pastor. E sempre que chegava a pé daquele pastor dizia assim, Vítor, eu quero que tu saibas, tu és sempre muito bem-vindo a este lugar, que Deus te ama e tu tens muito. E por trás daquela capa, de alguém que cheirava mal, de alguém que tinha mau aspecto, de alguém que ia ali somente por uma razão, havia alguém de valor. Que Deus amava, independentemente do aspecto, Deus amava. E aquele homem, no final, aquele pastor, fazia sempre uma coisa, dava um abraço a este homem. E este homem ia àquele lugar só por uma coisa, não era pela mensagem,
não era pela pregação, não era pelos cânticos, era porque ele precisava só de um abraço. Era a única coisa que ele precisava, era de um abraço. Porque toda a semana a única coisa que ele sabia é dizer que não prestava para nada, que os drogados é só metê-los numa parede e matá-los todos com uma G3 e mandá-los todos para uma ilha e fazia, acontecia, e a gente tinha que ir aos caixotes de lixo para poder comer, e a gente tinha que muitas vezes roubar, que não tínhamos não é, para as drogas, e era a nossa vida. E toda a semana nós só ovíamos falar que não prestávamos. E ao fim de semana, ao domingo, aquele homem dizia: tu és importante, Deus ama-te, Deus ama-te. E lhe dava um abraço. E deixa-me dizer, para terminar, a eficácia da fé daquele homem, o recebe em nome do amor, conquistou esse homem com um abraço. Não foi uma mensagem, não foi uma pregação, não foi um cântico, foi um abraço que demonstrou o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e conquistou este homem um dia para Jesus. E esse homem é a minha história. Porque eu vivi uma série de tempo na rua, eu vivi um tempo muito complicado na minha vida. Aos 12 anos eu já vivia na rua, eu já consumia drogas aos 12 anos. E sabem, por isso é que quando eu leio esta passagem, eu entendo. Na rua nós não temos nome, na rua nós não temos direitos, nós não temos nada que nos leve a pensar que a nossa vida é importante. Nós na rua não vivemos, não é? Esta gozo, esta alegria, este amor que nós hoje podemos ter em Cristo Jesus. E um abraço conquistou a minha vida. Por isso, nesta manhã, neste lugar, eu gostaria tanto que nós, ao sair deste lugar, pudéssemos entender o quão importante são estes pequenos gestos. Recebe em nome do amor, perdoa, recebe, ama, fica perto, não desistas. Eu estou aqui hoje porque houve um homem que não desistiu de mim. Não é? Quando eu tive uma overdose numa casa de banho, num centro comercial, foi ele que me foi lá, não é, buscar, ver ao hospital. Não é? Quando eu me quis suicidar, não é? Ele não desistiu de mim. E eu estou aqui porque houve alguém que não desistiu de mim. Onésimo tornou-se um dos líderes da igreja. Onésimo foi martirizado. Onésimo foi sucessor de Timóteo. Onésimo tornou-se um dos grandes homens de igreja, aquele que tinha sido escravo sem nome, porque alguém o recebeu em nome do amor. E todos nós estamos aqui porque alguém nos recebeu em nome do amor. Cristo Jesus nos recebeu em nome do amor. E a nossa vida foi transformada por causa do amor de Deus. E é transformada por causa do amor de Deus. E a vida das pessoas, a nossa vida, vai ser transformada por causa do amor. O amor que nós vivemos, o amor que nós demonstramos, o amor que nós procuramos investir na vida de outros. Por isso, amados, nunca deixe de amar, nunca deixe de acreditar, ainda que possa parecer impossível, ainda que seja sujo, ainda que cheire mal. Alguns de nós temos coisas na nossa vida que cheiram mal. Às vezes não estão cá fora, mas estão cá dentro. Há coisas na nossa vida que nós não falamos a ninguém. Há coisas na nossa vida que nos estão a consumir por dentro. São coisas que cheiram mal já. E a gente às vezes tem medo de estar cá para fora. Às vezes a gente tem medo de expor a nossa vida. Porquê? Há uma coisa que eu gosto muito, o amor dos irmãos, perdoem. Eu vou já terminar. O Pedro disse-me ao ver meia hora. Mas pronto. Paulo, em Romanos capítulo 8, diz uma coisa muito interessante. Diz que Deus conhece as nossas fraquezas. Diz que Deus conhece as nossas fraquezas. E mesmo assim, conhecendo as nossas fraquezas, Deus nos ama. Uma das grandes dificuldades que nós temos em confiar uns nos outros é precisamente a exposição das fraquezas. Como é que as pessoas vão pegar no nosso coração, naquilo que nós estamos a deitar cá para fora? Como é que as pessoas vão gerir isso? Porque são feridas, são situações que nos magoaram, nos feriram. E então nós temos às vezes dificuldade em confiar, em deitar. Então nós vamos deitando pouco a pouco, vamos vendo como é que as pessoas vão gerindo tudo isto. Sabe, com Deus, nós não precisamos fazer isso. A palavra de Deus diz que Deus conhece, todas as coisas estão transparentes diante de Deus. Que nós possamos entender estas realidades. Deus nos conhece, Deus conhece o nosso íntimo, Deus conhece o nosso interior, Deus conhece o mais profundo, Deus conhece até as entranhas da nossa vida.
E mesmo assim Ele diz, tu és amado. Não importa o que tu és, não importa o que tu fazes, tu és amado. Nada que tu possas fazer aumenta ou diminui o amor. Tu és amado. Tu és perdoado. Tu és aceito. Não por aquilo que tu fizeste, mas por aquilo que Jesus fez por ti. Amém. Pai, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, de partilhar a Tua palavra. Eu oro para que, de uma forma simples, Senhor, o Evangelho tenha sido anunciado neste lugar. Pai, muito obrigado por a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia tem alcançado a nossa vida. E quando nós lemos esta carta a Filemón acerca de Onésimo, aquele que era um escravo, fugido, sem nome, tinha sido apanhado, Senhor, fruto de alguma coisa errada que ele tinha feito, e a forma como Paulo levou a Cristo e o restaurou, enviando de novo para o seu Senhor, a forma como o seu Senhor o recebeu com graça, com perdão. Eu oro, Deus, para que cada um de nós possa entender que esta carta é um reflexo de quem nós somos e a forma como nós fomos recebidos. E como nós fomos recebidos, Paulo diz que agora isto seja a demonstração da vossa fé. O amor, a fé, a graça, a misericórdia possa ser uma realidade da forma como vocês foram perdoados, perdoem. Da forma como vocês são amados, amem. Da forma como foi exercida a graça e misericórdia sobre a vossa vida, façam o mesmo sobre a vida de outros. Para que eles possam entender o amor de Deus e serem restaurados, terem uma nova identidade e um novo nome, um nome escrito no livro da vida. Pai, que nesta manhã, Senhor, neste lugar nós possamos ter este entendimento, o quanto nós somos amados, a forma como nós somos perdoados, e ajuda-nos, Senhor, a viver essa realidade em cada momento da nossa vida. Pai, muito obrigado, Senhor, por este tempo, obrigado por esta oportunidade, Senhor, de partilhar a Tua palavra e de falar acerca do Teu amor e da Tua graça. Obrigado pela Tua igreja neste lugar. Eu quero orar pela Tua igreja neste lugar, Senhor, pela liderança, por cada irmão, cada irmã. Deus, nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas suas fraquezas. Deus, eu oro para que Tu estejas, Deus, trabalhando na vida de cada um. A Tua palavra diz: aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará. Eu oro, Deus, para que a obra que Tu começaste em nós, a boa obra, há uma boa obra em nós, possa ser aperfeiçoada em cada dia, Senhor. E que nós possamos, Deus, na nossa vida, viver esta realidade. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós. Esperança para nós, esperança para aqueles que estão à nossa volta. Deus, vivemos num mundo que às vezes, Deus, vive tão sem esperança, tão sem falta de amor, de graça, de misericórdia. Deus, que nós possamos viver como igreja essas realidades, Senhor, e que as pessoas vejam em nós, conforme nós começamos lendo este livro, não é? Nós possamos entender, Senhor, aquilo que as pessoas ouvem falar de nós, aquilo que as pessoas veem em nós, possa atraí-las a Ti. Deus, muito obrigado, Senhor. Te agradeço por tudo nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.